Então, olha, amores, módulo 4, correção, tá? Correção do exercício, que foi a atividade da semana passada. Módulo 4, para começar a página 340. A página 340, eu pedi para vocês realizarem somente o número 2. Vou fazer aqui a apresentação da nossa... Calma aí, rapidinho. Deixa eu botar na página certa. Vou fazer aqui a apresentação da nosso livro online. Rapidão, deixa eu... Tô só ajeitando aqui, botar na página certa, para não ficar ruim. Então, vamos. Deixa eu botar para apresentar. Então, amores, página 340, número 2. Na página 340, era só para realizar a atividade número 2, tá? Só o número 2. Então, vamos lá. Sobre o regulamento sobre o regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios, marque um X na alternativa correta. Depois corrija as frases incorretas nas linhas abaixo. Aqui, nessa atividade, nós estamos falando a expansão aí do território, né, com relação a se apropriar de terras indígenas. Isso aconteceu tanto na expansão do Oeste nos Estados Unidos, que é o que nós falamos aí nesse capítulo, como também aconteceu no território brasileiro, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, essa questão, a opção correta é a letra B, que fala o seguinte: esse regulamento, né, de missões de catequese e civilização dos índios, do governo imperial de 1845, colocava o indígena sob o controle do Estado brasileiro. Esse aqui está correto. A letra A e a letra C estão erradas. Oi, meu amor. Qual é a página mesmo? 340. Obrigada. Nada. E aí, vocês vão ter que fazer a correção da que estão incorretas, tá bom? Então, a letra A está o seguinte, ó. O regulamento definia a demarcação de terras favorecendo a preservação da cultura indígena. De jeito nenhum, né? Favorecendo não, desfavorecendo é a palavra correta. E a C, esse regulamento determinava que essas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas deveriam permanecer sob o controle dos próprios indígenas. Também completamente incorreto, não essa era a intenção deles, né? Eles falavam que a terra indígena ficava sob o controle do governo e não dos indígenas. Então, gente, quando for me perguntar alguma coisa, fala no microfone, tá? Que eu não consigo ler o chat. Então, aqui, a correta é a letra B, vai marcar um X na B, e vai fazer a correção, ó, da A e da C, tá? Então, vai marcar a letra B, e vai fazer a correção da A e da C. Página 340, módulo 4. Página 340 do módulo 4. Façam aí a correção. Lá em cima vai marcar a letra B. E na linha de baixo, nas linhas que estão abaixo, vai fazer a correção.
Temos aí. Quer que aumente aqui a correção, a resposta aqui embaixo? Não precisa. Posso aí continuar? Professora, rapidinho, por favor. Bom, eu espero. Vou até aumentar aqui para vocês, para ficar melhor, para corrigir a correção, para copiar a correção, tá? Eu só peço para vocês me avisarem, senão às vezes eu fico achando que não tem ninguém, já todo mundo terminou. Pode ir, professora. Posso todos? Já foi? Vamos agora para a página 341. A página 341 é a página toda, tá? Então, ó, vamos para lá. Vamos aqui para o número 4. O número 4 é o seguinte. Complete a frase marcando um X na alternativa correta. A eugenia consiste Professora, Oi. você não terminou a 340, não? Oi? A 340. Não entendi. A página 340. Fala para mim de novo. O número 3 da página 340. Você já Não, fez? não. A 340 era o 2. Lembra que eu sempre escolho alguns números das páginas? Então, na 340, era para realizar somente o número 2, o 3 não, tá? A eugenia consiste em, a letra C, que é a correta, uma teoria social com o objetivo de oferecer supostos métodos científicos para o melhoramento racial dos povos. Lembrando que a eugenia no Brasil teve como objetivo realizar o branqueamento do povo brasileiro, tá? Então, número 4, marcar um xizinho na letra C. Professora, Oi? vai cair na sua avaliação aquele troço de criticar o Clank, sei lá, que se veste de branco. Então, ficou que foi falado no capítulo 11 e 12. Se isso aí tiver incluso no capítulo 11 e 12, sim. Você está falando da Ku Klux Klan, não é isso? É. Aham.
Vamos lá, número 5. Professora, Oi. qual matéria que vai cair? Capítulo 11 e 12. A unidade do módulo 4. Capítulo 11 e 12 do módulo 4. Número 5. Como ficou conhecida a eugenia no Brasil? Explique o porquê se trata uma teoria sem fundamento. Olha só. A eugenia do Brasil ficou conhecida como branqueamento racial. Não tem fundamento, porque cientificamente não existem raças humanas. Em outras palavras, embora sejamos diferentes uns dos outros, somos pertencentes a uma mesma espécie, a espécie humana. Daqui a pouco, quando a gente acabar a correção, vou relembrar aqui com vocês alguns pontos desses dois capítulos, 11 e 12, que vão estar ali na prova de vocês, tá? É o Imperialismo Europeu, capítulo 11, né? Que fala sobre o darwinismo social, que fala sobre a segunda revolução industrial, o acúmulo, né? O que levou esse acúmulo na segunda revolução industrial, o que ocasionou na verdade, que fala sobre etnocentrismo, e aí o capítulo 12 também, que fala sobre a expansão dos Estados Unidos, que fala sobre a Guerra de Secessão, a Ku Klux Klan, né? A política do Big Steel dos Estados Unidos, que era aí a dominação do continente americano, o darwinismo social, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco, vou relembrar alguns pontos que nós vimos aqui, desde o início do quarto bimestre, que foi em outubro. Não deixem aí de fazer a correção, como eu já falei para vocês. Ah, eu esqueci de fazer a atividade. Copia a resposta. A resposta está aí, é só copiar. Pode copiar com calma, não vou apressar ninguém. Mas não deixa aí de fazer, deixa aí de copiar, não deixa de anotar tudinho. E aí, como é que estamos? Podemos? Espero mais um pouco. Fala para mim.
Posso continuar? Posso ir para o próximo número, número 6? Espera aí um pouquinho, professora, eu tô terminando. Quando eu puder ir, é só me avisar, tá? Podemos?
O número 6. Posso, crianças? Pode? 6. De que maneira a eugenia foi aplicada nas escolas brasileiras na década de 1930? Eu aumentei para ver se ficava melhor. Peraí, deixa eu subir. Então, ó, as escolas brasileiras da década de 1930, a eugenia foi aplicada com orientações para evitar casamentos entre pessoas de raças e classes sociais diferentes, com a alegação de que é preciso gerar filhos saudáveis, casais eugênicos, sugerindo apenas pessoas brancas de origem europeia fazer parte desse grupo. Como estou aqui bem, né, e também na semana passada, a eugenia, ela fazia uma seleção, né, de pessoas que eram superiores, né, e era ensinado nas escolas que a relação entre brancos e negros ou mestiços não deveria existir, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, a eugenia, nesse momento, teve como intuito realizar o branqueamento da população brasileira. Um conceito extremamente... Estou anotando aí, por favor. Quem fez, corrija a resposta. E aí, como é que estamos?
Posso botar no número 7? Então, vamos lá, o 7, hein? Qualquer coisa me avisa. Professora, peraí rapidinho, por favor. Claro. Pode ir, professora. Pode diminuir aqui um pouquinho? Isso. Vou para 7 agora. Quais foram as consequências do ensino da eugenia nas escolas na década de 1930? As consequências do ensino da eugenia nas escolas na década de 1930 foram o aumento das discriminações que já existiam na sociedade e a influência em diversos projetos políticos que almejavam construir uma nação forte e com sentimentos nacionalistas. Então, já como já se não bastasse, né, toda aquela questão da escravidão, os afrodescendentes ainda sofreram um pouco mais, né, ou melhor, ainda mais, né, se incluiu um sofrimento que acabou ficando bem maior com relação à discriminação e preconceito. Bem maior não, bem mais acentuado, né? Já trazendo consigo toda a questão de inferioridade relacionada ao período da escravidão. Então, anotem aí o número 7. Professora, depois dessa página tem outra para corrigir? Tem a 347. Número 8, posso ir?
Grupo número 8, posso? Estou indo aí. 8. E o último aí dessa página 341. Voltar. É isso? Era para voltar na 7? Posso? Espero mais um pouco. Como faço? Vamos lá. Número 8. Qual era a visão de Manuel Bonfim sobre a teoria da eugenia no Brasil? Para Manuel Bonfim, a teoria da eugenia era uma falsa ciência. Ao contrário de muitos autores da época, Bonfim via positivamente a miscigenação da sociedade brasileira e acreditava que deveria ser usada. Acreditava que o atraso do Brasil consistia em educação pública para todos, a fim de mudar as condições de vida no Brasil. Nós vimos os slides da semana passada, né? Que nós tínhamos lá teóricos que defendiam a eugenia, né? Essa separação de raças, vamos dizer dessa forma, e teóricos que defendiam aí a miscigenação. A mesma coisa ocorreu no nosso livro, tá? O Manuel Bonfim se posicionou a favor da miscigenação. Vamos lá? Anotem a resposta, por favor. Vai ficar faltando agora só a página 347, tá? Que nós vamos para ela para a gente poder fechar.
Vamos, podemos? Espera aí, professora. Espero. Ih, peraí, que eu acho que alguém entra na aula. Deixa eu ver. Não. Pode ir, professora. Posso? Então, ó, vamos lá para a página agora, 347. É a página aí que fecha, né, o nosso capítulo. Posso? É rapidinho aqui, calma aí. Na 8? Nada. Então, ó, 347 agora. Aqui, essa daqui, tá? Essa página é aquela, né, que a gente pega todas as palavrinhas que estão aí no quadrado e colocamos nas frases corretamente, né? Então, ó, tem marcha para o oeste, destino manifesto, segregação racial, política do Big Street, eugenia, lutas dos afrodescendentes, resistência indígena na América Latina. Então, vamos aí às frases. A doutrina do destino manifesto justificou religiosamente a expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste e determinou a política de venda de terras e colonos em um movimento. O que foi aí o Destino Manifesto, né? É um documento onde os Estados Unidos declaravam-se aí, né, enviados, ou melhor, autorizados por Deus em ocupar novas terras, né, em realizar a marcha para o oeste, tá? Que era aí a anexação de novos territórios no seu país. Então, o Destino Manifesto era um documento aí que justificava religiosamente, né, porque eles diziam aí ser autorizados por Deus para expandir o seu território e assim ocupar, tá, territórios para o oeste aí, tá bom? Realizando a marcha para o oeste. Segundo, no fim do século XIX, os estados do sul dos Estados Unidos aprovaram chamadas leis de Crow, que legalizaram a segregação racial contra os escravizados. Somente quase 100 anos depois, essas leis foram revogadas após as lutas dos afrodescendentes, liderado por Martin Luther King, que nós também vimos aí, né, uma reportagem sobre ele. Segregação racial, o que é isso, né? É a separação, tá? É a retirada dos negros da sociedade, ou melhor, né, do convívio dos brancos, tá bom? Então, completem aí. Então, primeiro veio Destino Manifesto, Marcha para o Oeste,
segregação racial, lutas dos afrodescendentes. Vamos lá, hein? Próximo aí. A gente poder fechar. Peraí, professora, eu levantei rapidinho. Deixa eu botar aqui minha bateria aqui do computador, crianças. Professora, pode botar no lugar. Para ligar a bateria. A política do Big Chic reivindicava o direito dos Estados Unidos de intervir na soberania de países da América Latina que estivessem em crise. Então, a interferência do país do governo americano, né, nos países da América Latina, essa política dava esse poder, esse direito aos Estados Unidos. Durante o século XIX, os governos dos países com populações miscigenadas adotaram políticas baseadas na eugenia para tentar modificar as suas características genéticas, afetando principalmente os povos indígenas que somente na metade do século XX começaram a organizar a resistência indígena na América Latina, para terem direito à dignidade e ao respeito às suas etnias e culturas. Então, completem aí. Oi? Posso ir? Ainda tem gente copiando. Isso. Já copiou o Nicolas. Já copiou o Carlane. Alguém copiando ainda? Me avisem aí para eu poder sair. Pode? Então, vamos lá. Bem, crianças, então, nós vimos o capítulo 11, né, que trata aí sobre o poder da Europa, né, no mundo, né. Vimos que nesse período do século XIX, a Europa, com a sua força, os países com a sua força, e principalmente com a necessidade de se ter domínio de mais territórios, né, a necessidade de se ter outros territórios sob o seu domínio, por conta da expansão e do crescimento industrial, a Europa, no século XIX, começou a praticar o imperialismo, né, ou o neocolonialismo. O que vem a ser isso? A dominação política e econômica, né, dessa nação poderosa, dessa nação rica, sobre outra, né, mais frágil, mais pobre, e até, no caso aí da China, um território fechado. Então, a corrida imperialista foi essa dominação, não somente do território em si, mas também da política daquela região e da economia daquela região.
A Europa no século XX, a Europa no século XIX e no início do século XX estava extremamente forte, né? Extremamente dominadora, tá? E aí, né, vimos que o que ocasionou essa corrida imperialista foi aí, né, o avanço tecnológico, a industrialização, o aumento industrial, o desejo de acumular cada vez mais capital, né, o capitalismo, ele criou a necessidade nessas grandes potências em algumas coisas, né, como, por exemplo, ter mais matéria-prima para a fabricação dos seus produtos, ter mais mercado consumidor e consumir o seu produto, ter mais mão de obra fartada, ter local para poder mandar o seu excedente populacional, tá? E aí os países europeus tiveram que ter um discurso, né? Tiveram que ter uma justificativa para apresentar para o mundo o porquê eles estavam aí dominando outro território. E qual foi aí a justificativa utilizada, né? Foi aí a justificativa da missão civilizadora, né? Os europeus, os brancos, passaram aí a falar, né, a expor que eles tinham uma missão de civilizar, né? Que segundo o darwinismo social, segundo os estudos de Darwin, somente aí os europeus que eram evoluídos, que podiam aí organizar uma sociedade, que podiam aí civilizar uma sociedade. Então, com a justificativa de ter uma missão civilizadora, os povos europeus passaram o quê? A dominar politicamente e economicamente outros territórios. Essa justificativa nada mais passou do que uma justificativa racista, tá? Por quê? Porque existia aí, nos países europeus, o etnocentrismo, a não aceitação do costume, da cultura, do outro, tá? Para os europeus, somente eles, o modelo político deles e econômico é que estava correto, né? O modelo político, econômico e social diferente do deles era visto aí como inferior, como primitivo. Então, foi com a justificativa de civilizar que os europeus, que os homens brancos, se dizendo mais evoluídos, uma espécie evoluída, tinham aí essa missão de levar, né, a cultura e a civilização, tá? Vimos também, nesse capítulo que eu acabei de falar, né, o avanço aí industrial, que acarretou o imperialismo. Vimos que esse avanço industrial ele foi muito importante, ele fez aí o desenvolvimento dos meios de comunicação, ele realizou o desenvolvimento dos meios de transporte, mas ele trouxe consigo também muitos prejuízos, como, por exemplo, né, a desigualdade social mais acentuada, além da poluição, né, do meio ambiente. Deixa eu ver mais o quê? Vimos que os povos resistiram a essa dominação, né? A África, a Ásia, que foram aí duramente dominadas, não aceitou isso de bom grado, né, de bom gosto. Aconteceram lutas nesses territórios na tentativa de expulsar os europeus. E o capítulo 12 veio trazendo para a gente, que a gente acabou de fazer a correção do exercício, a ocupação, né, dos Estados Unidos para outros territórios, que também foi aí uma prática imperialista, tá? Que também foi uma prática de dominação de novos territórios e exploração desses territórios. Inclusive, os Estados Unidos realizaram aí a política, né, do Big Stick, que dava o direito, né, deles interferirem, segundo eles, em países da América Latina em crise, tá? Vimos que a marcha para o oeste foi essa ocupação para outras terras que muitas delas pertenciam, eram ocupadas por tribos indígenas, que foram aí disseminadas, né? A marcha para o oeste contou com o Destino Manifesto, que era um documento que, segundo os estadunidenses, né, esse documento era o direito dado a eles por Deus de ocupar territórios. Vimos que nos Estados Unidos ocorreu, no século XIX, a Guerra de Secessão, né, que foi o confronto entre o norte e o sul dos Estados Unidos, que tinha um posicionamento aí bem diferentes, né? O norte era mais industrializado, utilizava mão de obra livre, né? O sul era escravocrata, né? Era escravista, e havia um impasse aí, desde o período, né, que os Estados Unidos eram colônia entre essas duas regiões. Vimos que o norte venceu,
né? O norte aí dominou, né? Todo o território dos Estados Unidos. Vimos que Abraham Lincoln, né? Foi um presidente que deu fim ao uso do trabalho escravo, e o Sul não se agradou desse posicionamento. Vimos que no Sul surgiu aí essa organização racista, a Ku Klux Klan, né? Inclusive nós vimos um comentário que fazia a perseguição aos afrodescendentes, aos negros, né? Eles, inclusive, era uma série que realizava, inclusive, punições. Ocorreu dentro dos Estados Unidos a segregação racial, né? Que foi aí a divisão desse território, parte para brancos, parte para negros. Nós tínhamos, inclusive, bebedouros, lugares para sentar no ônibus para negros específicos, né? Houve vários movimentos contra essa segregação, essa divisão, né, da sociedade entre brancos e negros. E aí, eu separei aqui para vocês algumas coisinhas para a gente poder relembrar esses conteúdos, tá? Então, eu vou começar com um telecurso que fala sobre essa força, né, dos europeus no século XIX. Prestem bastante atenção, tá? Depois eu vou passar aí o videozinho também, que é curtinho, falando sobre a teoria de Darwin, tá? Então, ó, atentos, hein? Porque vai auxiliar vocês na avaliação, tá? Estamos vendo aí? Fala para mim. Sim ou não? Sim? Então, vou começar, hein? Tempo de conflitos. Este é o nome da unidade 6 do curso de História do Telecurso, que se inicia agora. Nestas aulas, veremos o apogeu da Europa burguesa, que através da imposição de uma ordem econômica, política e social, trouxe também muito progresso, arte e beleza para o mundo, no momento chamado Belle Époque. Entretanto, este mesmo momento carregou o nacionalismo exacerbado e a corrida neocolonial empreendida pelas potências, que acabou resultando na tragédia das guerras mundiais. Vamos ver que entre os trabalhadores excluídos desse progresso, firmaram-se as ideologias que contestavam a ordem liberal burguesa e que a Revolução Russa marcou a tentativa de construção de uma sociedade igualitária pela via do socialismo. No Brasil, alterava-se a ordem política sem mudar, de fato, a ordem social e econômica. Esse vídeo é bacana porque ele vai relembrar aí alguns fatos que eu conversei com vocês, né, com essa questão da força, do poder da Europa no século XIX. E ele também já vem aí como base no nosso assunto do ano que vem. Caramba, professora, mas já? Né? Ele vai acabar fazendo aí uma coisa que eu queria deixar só para o ano que vem. Mas, enfim, vai ser bom que quando eu for tratar disso, né, a gente pode até rever o vídeo, mas também vocês vão ter aí já uma basezinha para quando eu for falar, tá? Então, fiquem atentos que ele é bem bacana. No entanto, os acontecimentos na Europa provocaram reações de parte da intelectualidade brasileira, que buscou nas artes a expressão de uma nova identidade nacional, menos eurocêntrica. Com licença, por favor, desculpe interromper. Você acha que os trabalhadores, eles precisam se organizar para lutar pelos seus direitos? Precisa sim, né? Todos os trabalhadores trabalham com força, né? Ó, lembrando aqui que nesse ponto, ele está falando sobre esses avanços tecnológicos, né? Que ainda lá na segunda Revolução Industrial, os trabalhadores não tinham todos os seus direitos garantidos, tá bom? Que fazer a união, né? Eu acho que sim. Porque se a gente se organizar juntos, a gente vai conseguir, né, um futuro. Tem que ter organização e tem que ter união, né, de cada um. Dá licença, responde uma pergunta. Você acha que os trabalhadores precisam se organizar para lutar pelos seus direitos? Precisam, porque muitos deles são todos acomodados, e por isso que o Brasil não vai para frente devido à acomodação dos trabalhadores. Eu acho que eles não têm muito, assim, organização. Acho que para lutar pelos seus direitos. Mas me diz uma coisa, os trabalhadores, eles se organizam mais de anos a menos de 100 anos? Mais de 100. Olha, a mais de 100 anos. Se você quer conhecer melhor a história da organização dos trabalhadores, você não pode perder a teleaula hoje. Hoje a gente vai ver
a história da organização da classe trabalhadora começou no século XIX. A gente vai acompanhar os acontecimentos mais importantes de uma época que ficou marcada pelo domínio da Europa sobre o resto do mundo. Vamos entender por que o movimento operário e as ideias socialistas ganharam força no mesmo momento em que a burguesia europeia consolidava seus valores e seu modo de vida. Se você é trabalhador, você vai ver que a história do século XIX tem muito a ver com a história da sua vida. É conferir a tela que começa agora. No século XIX, a ciência e o progresso eram um símbolo de uma época que revolucionou o mundo com suas máquinas, suas ferrovias e seus telégrafos. Os burgueses, aqueles ativos e bem-sucedidos homens de negócio, se transformaram no padrão de respeitabilidade, de civilização. Entre 1890 e 1914, um período que ficou conhecido como Belle Époque, o estilo de vida da burguesia francesa virou um modelo de comportamento imitado pelos burgueses de todo o mundo. No fim do século XIX, a Europa era praticamente dona do mundo. Um mundo que estava dividido mais ou menos assim. O mundo burguês, que era considerado a verdadeira civilização. O mundo do proletariado, ou seja, a classe trabalhadora. E o mundo colonial, quer dizer, as colônias dos países europeus no resto do mundo. Para os burgueses europeus do século XIX, o mundo parecia perfeito. Do ponto de vista deles, todas as coisas estavam no seu devido lugar. E a paz estava garantida. Uma ilusão que veio por água abaixo logo nos primeiros anos do século XX. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E a Europa descobre do jeito mais duro que a paz burguesa não passa mesmo de uma ilusão. Pouco tempo depois, as teorias comunistas se tornaram realidade com a Revolução Russa, de 1917. A Revolução Russa aconteceu no século XX, mas durante todo o XIX, os trabalhadores lutaram contra as condições de vida que eram resultado da Revolução Industrial. E já no fim do século, os trabalhadores fundaram partidos operários que mudaram a vida dos povos. Mas não vá pensar que os trabalhadores eram completamente unidos. Já naquela época, havia muitas diferenças de ideias dentro dos movimentos de trabalhadores. Mas é claro que nenhuma dessas ideias agradava aos burgueses da época. Numa grande cidade da Europa, no século XIX. É revoltante, devo dizer. É deveras revoltante. Deveras? Eu digo o mesmo. Mas você sabe a que coisas me refiro? Você sabe? Não, deveras não sei. Que coisas são essas de que fala você, querido? Coisas revoltantes, deveras. Esses operários querem tanto se organizar e nada se entendem. Que incapazes são. Deveras, operários. Patéticos, não são? Patéticos, digo eu. Imagine você que esses socialistas querem transformar o nosso regime social. Revoltante. Querem acabar com o capitalismo liberal. Deus Todo-Poderoso é ultrajante! Como querem fazer coisa tão repugnante esses socialistas? É aí, minha cara, que não se entende esses socialistas. Porque há os que são adeptos do chamado socialismo revolucionário. Marxistas também são chamados, porque são seguidores das ideias de um tal de Karl Marx. Pensador perigoso, deveras. Perigoso, disse você? Perigoso, disse, deveras. E por que razão, querido? Bem, pela simples razão de que esses marxistas pregam a luta de classes para implantar a ditadura do proletariado. É ultrajante! Ultrajante, deveras. E digo mais, revoltante. Deveras. E há ainda esses outros socialistas, os que defendem o socialismo democrático. Esses pregam a propriedade coletiva dos meios de produção, rejeitam, entretanto, a ação revolucionária. Querem tomar o poder pelo voto. Mais civilizados esses socialistas democráticos, digo eu. Imagine ter esse tipo de pessoas no poder. Valha-me Deus. Vai
Valha-me Deus, deveras. Deveras. A razão, porém, tem você numa coisa. Esse Marx é realmente o pior. Imagine você que ele quer promover reuniões internacionais de socialistas. É patético. Isso... Nunca. 1864. A primeira Internacional Operária se reúne na cidade de Londres, na Inglaterra. Karl Marx, o filósofo da luta de classes, participa da reunião junto com sindicalistas, líderes operários e intelectuais dos principais centros europeus. 1876. A Internacional se dissolve por causa das disputas entre socialistas e anarquistas que pregam a ausência de governo e a luta contra qualquer tipo de organização estatal. 1889. A Segunda Internacional Socialista se reúne na França. Seus membros são, na maioria, socialistas democráticos. 1914. Começa na Europa a Primeira Guerra Mundial. Os socialistas abandonam o internacionalismo e se dedicam a defender seus países na guerra. Os comunistas chamam os socialistas democráticos de traidores do movimento trabalhista. 1919. A Terceira Internacional se reúne após a vitória do Partido Comunista na Rússia. A União Soviética se torna o centro irradiador do comunismo no mundo. 1938. A Quarta Internacional se reúne no México. Seus membros criticam a burocracia da União Soviética. 2 anos depois, a Segunda Guerra interrompe o movimento. Você está vendo que a história da organização dos trabalhadores vem de longe. Desde o século XIX, os trabalhadores se organizam e protestam por melhores condições de trabalho. Mas será que protestar adianta alguma coisa? Você acha que adianta alguma coisa protestar? Acho que protestar não. Tanto protesto que está tendo atualmente aí não está resolvendo nada. Eu, francamente, não sei o que dizer disso. Eu acho que não. Porque, às vezes, você protesta e não consegue nada que você protesta. Adianta sim, é claro. Que nós, na minha época que eu trabalhei como empregado, eu sempre reivindiquei com o patrão, sindicato junto, nós sempre conseguimos algumas melhorias, você entendeu? Uma coisa é fato. Os protestos dos trabalhadores no século XIX tiveram sucesso a ponto de modificar as leis de vários países da Europa. Na Inglaterra, surgiram as primeiras leis que protegiam e regulavam o trabalho menores de idade. A mesma coisa aconteceu na França, onde a jornada de trabalho foi limitada a 11 horas por dia. Os franceses também conseguiram que os trabalhadores estivessem seguros contra acidentes e direitos sociais. Dá só uma olhada aqui no monte de coisas que apareceram nessa época. O desenvolvimento técnico foi tão grande, Gil, que essa época é até chamada de Segunda Revolução Industrial. As indústrias passaram a usar o petróleo como fonte de energia. Foi nessa época, então, que apareceram os motores a gasolina. Exatamente. E isso revolucionou os transportes. Isso é o quê? Isso aqui é um gerador de eletricidade que também inventou nessa época. Olha só, rapaz, até o avião foi inventado nessa época. É, o avião e muito mais. Olha, o telefone, o rádio, a fotografia, o cinema. Olha, Gil, tem tanta coisa que apareceu no fim do século XIX que não dá nem pra gente falar de tudo. Ô Vicente, já que você tá bem inteirado nessa história, dá mais um exemplo pra mim. Um exemplo que você nem imagina. O leite que a gente bebe, Gil. O leite? Amigo, você toma leite? Tomo sim. Tomo leite. E onde é que você pega o leite? Você tem uma vaca no quintal? Compra no mercado, né, o leite, né? Ah, certo. Então quer dizer que o leite que você toma é pasteurizado, certo? Uhum. Exatamente. Muito obrigado. Pois é, a pasteurização é um processo pelo qual passam vários alimentos que a gente consome. Você sabe de onde vem esse nome? O nome pasteurização vem do sobrenome do cientista francês Louis Pasteur. Foi ele que inventou no século XIX o processo que elimina as bactérias de alimentos como o leite que a gente consome nos dias de hoje. Pois é, até nos pequenos detalhes, como por exemplo no caso do leite, a vida que a gente leva hoje tem muito a ver com o estilo de vida que se levava no fim do século XIX e no começo do século XX. No nosso mundo de hoje, as distâncias ficaram menores
graças à velocidade dos meios de transporte e aos avanços das telecomunicações. A tecnologia que faz isso ser possível nasceu com as invenções que revolucionaram o mundo no fim do século XIX. Várias dessas invenções são resultados de pesquisas militares estimuladas pelas guerras entre as grandes potências industriais. E até hoje, a indústria da guerra continua sendo uma fonte poderosa de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. No século XIX, os homens dominaram as fontes de energia que aceleraram como nunca o progresso e a industrialização. O mesmo progresso que agora coloca o homem diante do desafio de conviver com a devastação e a degradação do meio ambiente. O século XIX foi o século do domínio europeu sobre o resto do mundo. A Europa industrializada enriquecia, e os países que ela colonizava eram submetidos ao controle político e econômico das potências europeias. Hoje, o padrão de vida dessas sociedades industrializadas se distancia cada vez mais dos níveis de miséria e subdesenvolvimento do chamado Terceiro Mundo, o ex-mundo colonial. Muito bem. Agora que você já sabe por que a industrialização do século XIX tem tudo a ver com a situação do mundo de hoje, a gente já pode partir para a nossa revisão. E atenção, se liga aí, é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o século XIX foi uma época marcada pelo domínio da Europa sobre o resto do mundo. Foi nesse período que os valores e indivíduos da burguesia europeia se afirmaram como modelos para toda a sociedade. Ao mesmo tempo, o século XIX foi a época em que os trabalhadores começaram a se organizar politicamente, enquanto os socialistas e comunistas propunham um novo modelo de sociedade. Foi também no século XIX que a industrialização transformou a vida no planeta, com invenções que até hoje estão presentes no nosso dia a dia. Agora que a nossa teleaula terminou, você já sabe o que tem que fazer para entender melhor ainda tudo isso que a gente viu hoje. Estudar no seu livro de história. Então, crianças, aqui o telecurso vai mostrar para vocês, deixar claro como é que era a realidade nesse período do século XIX. Com o avanço tecnológico, né, com a industrialização crescendo cada vez mais, criando aí essa necessidade, como eu falei para vocês, de se obter mais matéria-prima, se ter mais mercado consumidor, ter mais mão farta e barata. Vimos aí a questão dos trabalhadores, né, que até então não tinham seus direitos garantidos, que tiveram que ter um posicionamento, né, defendidos aí por teóricos que surgiram nessa época, como Karl Marx, né, o socialismo, o marxismo criado por ele. E aí falei com vocês também a respeito da justificativa utilizada pelos europeus para dominarem, né, esses territórios, né, para neocolonizar, né, para realizar o imperialismo, que foi aí a teoria de Darwin. Eu achei um videozinho de animação que é bem lúdico, bem fácil, para vocês poderem visualizar e entender um pouco mais do que se trata essa teoria de Darwin. Vocês já estudaram sobre isso, lá, se eu não me engano, no 7º ano, tá? O ano passado, no 6º, mas aí eu trouxe esse videozinho que vai fazer aí, vai recordar vocês desse conteúdo, tá bom? Ó, vou apresentar aqui para vocês. Estamos vendo aí a tela preta? Sim. Tá, vou iniciar aqui, ele é curtinho, não é demorado como o telecurso, não. em 1835, Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin.
Seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como por exemplo, a traça que nasce em uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. Dois grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. Só que lembrando aí, né, que essa teoria de Darwin foi utilizada, né, de forma errônea, né, pelos europeus para dizerem aí, né, para poder defender aí a sua superioridade com relação, né, às outras raças, vamos dizer dessa forma, né, aos outros seres humanos, tá? Foi utilizada a teoria do darwinismo social como se o europeu fosse mais evoluído, né, e, portanto, ele tinha aí a missão de civilizar, tá? E aí eu separei também um trailerzinho de um filme, O Resgate, né, que depois, se for possível, seria bacana vocês assistirem, né, se houver essa possibilidade, que fala sobre, eu até anotei aqui para não esquecer, que fala sobre um caçador de peles e pioneiro da expansão americana rumo ao oeste, tá? Eu vou colocar aqui um pedacinho desse trailer, vou até ver junto com vocês, porque eu coloquei, mas não, acabei só conseguindo ver o comecinho. Ó, é só para a gente poder ter a curiosidade. Então, eu aumento isso. Aqui. Vamos ver um trechinho. Eu regresso. The safe thing to do is track a new course back up online. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? I'm talking to you. The proper thing to do would be to finish him off quick. He's to be cared for as long as necessary. I understand. You know what? How? What happened? We did what we had to do.
Bem bacana, né, crianças? Quem tiver um tempinho aí para assistir, tá? Como eu falei para vocês, é um filme que fala, né, de um homem que realiza aí a sua marcha para o oeste, né, porque ele é aí um caçador de peles, tá? E é o pioneiro aí nessa expansão, nessa caminhada para um novo território americano, tá bom? E aí, alguma coisa, alguma dúvida? Falar uma coisa para vocês novamente, tá? Dá uma lidinha no capítulo 11 e no capítulo 12 do módulo 4, que é o que vai estar aí na nossa prova, tá? Na Marcha para o Oeste, vai estar lá. Vai estar lá também o Destino Manifesto, tá bom? Vai estar lá também a questão do Abraham Lincoln, né? Que foi aí que realizou, né? Que ele enfrentou aquela guerra civil, a guerra de secessão entre o norte e o sul dos Estados Unidos, nós também já falamos que está nesse capítulo 12, Destino Manifesto, já falei, guerra de secessão, Marcha para o Oeste, vai estar tudo lá. A Ku Klux Klan também vai aparecer na nossa avaliação, tá? A teoria do Charles Darwin, que eu acabei de também passar para vocês aqui, tá? O darwinismo social como justificativa aí para o imperialismo. Então, ó, capítulo 11 e capítulo 12, tá bom? Alguma pergunta? Professora, Oi? essas coisas aí de darwinismo social já não apareceu naquele seu teste? Aquele que você passou pra gente e jogou na plataforma? Não me recordo. Mas, de todo jeito, o teste foi a matéria do capítulo 11 e 12, tá? Aquele testezinho que eu passei para vocês foi a matéria do 11 e do 12 também. É o mesmo assunto. Aquele teste que eu passei o link faz parte da avaliação do 4º bimestre. Tá bom? Só alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Não? Tá bom, meus amores. Ó, na hora de fazer a avaliação, leiam com calma, presta atenção. Tudo que está lá foi falado na aula desde outubro, né? O nosso conteúdo do 4º bimestre começou em outubro, o 4º bimestre começou em outubro. Então, desde outubro que eu venho tratando sobre esse assunto, tá? O assunto da prova é o assunto também do teste, é o mesmo conteúdo, o conteúdo do 4º bimestre, tá bom? Então, ó, leiam com atenção, façam com calma, está bem tranquilo, tá? Não tá de arrancar os cabelos, bem tranquilo não quer dizer fácil, quer dizer que tudo que foi falado aqui está lá, tá? De forma bem clara, bem coerente, é só ter atenção na leitura dos enunciados, tá bom? Então, meus amores, é só